Existe uma linha muito tênue nesta vida, entre nós não sermos negligentes nas nossas atribuições e nas nossas responsabilidades, por um lado, e nós também não exigirmos demais de nós, por outro lado. Porque muitas vezes nós somos exigentes demais com nós mesmos. Nós perdoamos os erros das outras pessoas, mas não perdoamos os nossos próprios erros. E nós não somos perfeitos. De tempos em tempos nós podemos incorrer em erros, podemos fazer algo errado, podemos prejudicar os nossos semelhantes sem querer, sem querer. E quando isso ocorre e nós erramos sem querer errar, sem maldade, sem o intuito de querer obter alguma vantagem em cima de outras pessoas, nós precisamos nos perdoar. Porque errar é natural. Não é aceitável errar, né? Nós não aceitamos quando erramos. Só que nós também precisamos nos perdoar, porque pessoas que não conseguem perdoar o seu próprio erro, elas também não conseguem viver em paz. Elas se acusam demais. E nessas autoacusações, elas acabam destruindo a sua harmonia. Fica aquele pensamento martelando o tempo todo: ah, mas você não deveria ter dito aquilo, você não deveria ter feito aquilo, você não poderia ter errado. Por quê? Por que o indivíduo não poderia ter errado? Sendo que o erro faz parte da própria vida humana. O erro ele não pode ser incentivado e não pode ser tolerado de forma indiscriminada, como acontece, né, na sociedade dos dias atuais, onde o camarada ele mata, ele rouba, ele assalta, ele estupra, ele comete os maiores absurdos e os direitos humanos ainda querem perdoar este camarada, querem absolvê-lo, dizendo que a sociedade é culpada por isso. Então essa situação ela é um extremo. E no outro extremo está aquele sujeito que não perdoa, que não quer perdoar um deslize mínimo, um erro mínimo, praticamente insignificante. Então nós precisamos cuidar para não nos tornarmos perfeccionistas demais. A perfeição é um ideal que nós precisamos almejar. Nós precisamos dar o melhor de nós mesmos para que possamos alcançar os melhores resultados possíveis e errar o mínimo possível. Nós precisamos partir deste fundamento ao efetuarmos as nossas ações. Mas quando algo não dá certo conforme o esperado, ou quando nós cometemos um pequeno erro, um pequeno deslize, nós também precisamos nos perdoar. Porque muitas vezes aquela pessoa que não se perdoa, que não admite errar, ela tem um ego muito grande e ela não quer passar por imperfeita diante dos demais. Ela quer sempre estar desfilando como uma pessoa perfeita, como uma pessoa que não tem erros. E aquele que quer ser perfeito demais, ele também tem algum problema, porque a perfeição não existe. A perfeição, ela é um ideal que está dentro do nosso próprio espírito, que nós buscamos em todo momento de nossa vida, né? Nós buscamos. Enquanto que alguns buscam esse ideal, outros são bandidos e não estão nem aí, né? Este é realmente o resultado da sociedade desequilibrada em que nós vivemos, onde algumas pessoas se preocupam demais com seus pequenos erros e outras não estão nem aí. Elas matam, elas roubam, elas estupram, elas cometem as maiores atrocidades possíveis e não se incomodam nem um pouco com isso. E aquele sujeito mais perfeccionista, ele quase morre quando comete um pequeno deslize. Então, neste último caso, né, desta busca demasiada pela perfeição, o ser humano ele precisa se perdoar,
Porque muitas vezes aquele que quer ser perfeito demais, ele tem um problema sério. Ele tem um ego tão grande que ele não admite errar. Ele sempre quer figurar como o perfeito diante dos demais. E isso é um problema também. Isso é um problema. Mas muitas das pessoas perfeccionistas, elas não são assim. Elas não querem fazer tudo certo para brilhar, porque elas querem estar em paz com a sua própria consciência, porque não existe nada melhor para nos deixarmos em paz com nós mesmos do que quando nós fazemos as coisas corretamente. Quando nós agimos com retidão, quando nós desempenhamos as nossas funções de forma correta, a nossa consciência ela fica leve, tranquila. E quando a nossa consciência está leve e tranquila, nós também experimentamos a paz interior. Mas precisamos sempre ter em mente que erros acontecem, que nós erramos e que não podemos exigir demais de nós mesmos, porque esta exigência, quando vem em demasia, ela acaba perturbando a nossa paz interior. Nós precisamos ser benevolentes com nós mesmos também, porque muitas pessoas elas perdoam os seus semelhantes, elas os desculpam, só que elas não se perdoam a si mesmas. Em primeiro lugar, é preciso se perdoar a si mesmo. É preciso saber que nós não somos perfeitos e que de tempos em tempos nós cometemos pequenos erros, e isso é normal, é natural, não é diferente, porque o ser humano ele não é perfeito e aqui no plano terreno ele jamais haverá de alcançar a perfeição. A perfeição é um ideal que está no espírito do ser humano. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!